Olá, turma do oitavo ano. Lembra da professora Keila de português? Para quem não lembra, sou eu. Vamos corrigir a atividade da semana passada que vocês tinham que fazer na apostila. Peguem a apostila, pausem o vídeo aqui, tá? Páginas 18 e 19, tá? O que tinha lá para ver? Uma revisão sobre frase, oração e período. Frase: qualquer enunciado que produz sentido. Frase que não tem verbo é frase nominal. Frase com verbo, frase verbal, tá? Aí, oração. Oração é quando nós temos na frase pelo menos um verbo, tá? Mas podemos ter mais. E período? Período é quando na oração nós temos só um verbo, tá? Quando é período simples, só um verbo. Quando é período composto, tem dois verbos ou mais. Um verbo, uma oração, período simples. Dois verbos ou mais, período composto, tá bom? Então, vocês tinham que ler. O quadro começava na 18, tá? Por exemplo, a palavra silêncio é uma frase, não tem verbo, é frase nominal. O vento sopra de mansinho. Sopra é o verbo, tá? Então, tem o verbo soprar, tá? É frase verbal, ou também nós podemos chamar de oração, quando se estrutura em torno de um verbo só. No caso, só tem um verbo, que é o verbo soprar. Tá, tem outros exemplos aqui, bem no final do quadrinho lilás, aqui na 19, ó. A diversidade é característica da natureza humana, é do verbo ser, um verbo só, período simples. Período composto, aqui o outro exemplo, a diversidade é a geradora da beleza que nos rodeia. Então, é o verbo, né, que é do verbo ser, e rodeia do verbo rodear, tá? Então, nós temos dois verbos. Então, gravem, um verbo é uma oração, período simples. Dois verbos é oração também, é período composto, tá? Daí vocês tinham que responder a número 1 e 2 da página 19, tá? Da apostila do segundo bimestre. Acompanhem lá. Daí tinha assim, ó, na número 1, dentre os enunciados apresentados a seguir, sublinhe os que constituem período. Então, para ser período tem que ter o quê? Verbo. O primeiro enunciado aqui, ó, bela noite. Tem verbo? Não tem. Então, não é período. Hoje faz uma bela noite. Tem verbo? Tem sim. Fazer, tá? Aqui o verbo faz, do verbo fazer. É período. 3. O vento passa pela folhagem tocando-as suavemente, tá? Passa, do verbo passar. Tocando, do verbo tocar. Dois verbos. Período composto, tá? Viva a diversidade, tá? Então, esse viva aqui não é do verbo viver, tá? É uma interjeição, então não é período. No último enunciado 5, o mistério da vida está no espírito e na diversidade de forças humanas, tá? O mistério da vida está, do verbo estar, tá? Então, aqui é período também. Então, qual que vocês tinham que marcar, então, sublinhar que tinha período? O enunciado 2, o enunciado 3 e o enunciado 5. Marquem lá, tá? Aí, atividade número 2. Forme períodos compostos unindo os pares de orações com as palavras e, ou, mas, portanto e porquê, de acordo com o sentido. Essas palavras são as conjunções, né? Que ligam as orações. Então, vocês têm duas orações, ó. Letra A. Somos todos iguais é uma oração, merecemos respeito é outra oração. Nós temos, ó, somos é o verbo ser, merecemos do verbo merecer. Então, vocês têm dois períodos, né? Duas orações. Vocês têm que formar um período, então, composto. Como que vai ficar, então? Somos todos iguais, vírgula, portanto, merecemos respeito, tá? Letra B, a diversidade existe, somos todos iguais. Como é que ficou? A diversidade existe, vírgula, mas somos todos iguais. Ponto final. Letra C, falemos baixo, estamos em um hospital. Como é que ficou então? Falemos baixo, vírgula, porque estamos em um hospital. Ponto final. Letra D, estude, ponto, ficará para recuperação. Ficou estude ou ficará para recuperação. Ótimo aviso, não é? Para quem não gosta muito de estudar. Letra E, canta, ponto, dança bem. Ficou canta e dança bem. Ponto final.
F, ele ria, ele chorava ao mesmo tempo. Ficou, ele ria e chorava ao mesmo tempo. Ponto final. Letra G, não fomos ao parque. Ponto, chovia demais. Não fomos ao parque porque chovia demais. Certo até aí? Corrigido.